Inclusão social. Boa tarde, Gabriel, e a todos os ouvintes da Rádio Liberdade AM. Os vários casos de maus tratos a animais noticiados com frequência pela mídia têm chamado a atenção da sociedade sergipana. Organizações não governamentais que dedicam trabalho a cuidar de animais abandonados e coibir violência contra eles estão se mobilizando para enfrentar de forma mais enérgica crimes que têm se tornado recorrente contra estes seres vivos. É o caso da ONG ELAN, Educação e Legislação Animal. Assim como o próprio nome já diz, a ELAN trabalha com foco em educar a população para respeitar os direitos dos animais e, também, propor a criação de leis que coíbam a impunidade a criminosos que cometem maus tratos a animais, além de cobrar a correta aplicação das leis já existentes. Para melhor explicar os objetivos de criar a ONG, que tem sede em Aracaju e atua há apenas 10 meses, eu conversei com a presidente Nazaré Moraes. Além de falar das motivações para a fundação da ELAN, ela apresentou dados surpreendentes em relação às consequências do abandono a animais domésticos. Para acabar com os maus tratos, a primeira coisa que se precisa é educar a população. E educar tem várias formas. Tem aquelas pessoas que preferem se educar por ouvir, por aceitar conselhos, por entender que estão agindo errado. Mas tem outras, Renato, que elas não aceitam. Então elas precisam ser coibidas. Elas precisam simplesmente ser coagidas de alguma maneira, precisam pagar alguma pena, como aquela criança desobediente, que às vezes precisa ficar de castigo. Então, neste caso, precisa se usar a lei, e a lei precisa ser rígida, porque os maus tratos estão amplos, estão terríveis, tem muita coisa ruim e muito ruim acontecendo, então precisa se coibir isso da melhor forma possível. Entre os excluídos de qualquer programa de governo, porque o neguinho fala, porque você terra excluído, porque a lei é... E para os animais, tem o quê? Entre os excluídos, os animais são os mais excluídos. O que tem para animal? Eu peso cerca de 67, 68 quilos. Se eu morrer hoje, você me pega pela perna, me joga no terreno ao lado, terreno baldio, você me joga no rio, você me joga no laguinho, me joga no lixão? Não, porque eu vou fazer uma contaminação de meio ambiente absurda. Baratas, ratos, formigas, tudo, urubu que vai ter contato comigo, vai sair disseminando qualquer doença que eu tenha. Ou que eu não tenha, mas eu morri, eu apodreci. Lençol freático, tudo vai ser contaminado. Gente, raciocinem. Qual é o volume corpóreo de um cavalo? Nascem cerca de 15 cães e 45 gatos para cada nascimento humano. Raciocinem, vocês têm hoje, você tem quantas pessoas em sua casa? 3, 4? 4. Você tem 60 cães em casa e 360 gatos? Se você não tem, eles estão na rua. Só que na rua, eles não conseguem completar 4 anos de vida. Eles morrem antes disso. Por isso que não tem mais gato e mais cachorro na rua do que gente. Porque eles morrem muito rápido. Os velhos que estão na rua estão por algum cretino. Me perdoe o adjetivo, mas eu não tenho. Eu estou sendo delicada em chamar em cretino, pelo menos eu me sinto assim, que simplesmente explorou o animal para sua segurança ou para qualquer coisa, e quando o animal ficou velho e ele não quer cuidar do animal, ele joga na rua para o animal agonizar na rua. É por isso que se encontra animais velhos na rua. Nazaré Moraes aponta a necessidade de criação de políticas públicas para animais. Ela sugere a criação de uma secretaria governamental exclusiva para tratar do assunto. Além disso, a presidente aponta a falta de educação da população brasileira como um dos maiores motivos para a existência exacerbada de casos de maus tratos a animais no Brasil. Nós precisamos de uma delegacia especializada em direitos dos animais. Várias capitais já têm. Nós temos Porto Alegre, que é o suprassumo, que é o sonho de consumo da proteção animal, que tem até uma Secretaria Municipal de Direitos dos Animais. É a SEDA, Secretaria Municipal Especializada em Direitos dos Animais. Não sei se as pessoas assistiram um período aí atrás, menos de um mês, um cachorrinho sendo jogado contra a parede e a mãe ensinando a matar, o filho a matar cachorro. Pois é, por causa daquilo ali que foi em Porto Alegre, a SEDA, a Secretaria Especializada em Direitos dos Animais, de lá, conseguiu que a mãe perdesse a guarda daqueles filhos, entre outras sanções criminais. Entre outras, ela perdeu a guarda dos filhos. Então, se fosse aqui, será que teríamos essa punição sem ter os instrumentos necessários para fazer valer os direitos? Gente, nos Estados Unidos é considerado crime hediondo quem maltrata animal. O FBI afirma que mais de 80% de quem maltrata animal se transforma em criminoso contra a vida humana.
Só que nós somos um país de gente atrasada, que não sabe respeitar nem a si próprio. Como é que vai querer respeitar a vida dos animais? Só que lamento dizer o seguinte, se não começar a aprender a respeitar a vida dos animais, não vai saber respeitar a própria vida. Sabem por quê? Porque está comprovado que crianças que tratam bem animais se transformam em pessoas decentes. Crianças que tratam mal animais se transformam em criminosos contra humanos. Então não podemos mais brincar. É o momento de cobrar políticas públicas para animais, sim, porque eles estão adoecendo, estão morrendo. É uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança pública e não dá para continuar dessa maneira. Em Sergipe, um número incrível de maus-tratos animais tem chamado a atenção. Além de diariamente observarmos cachorros, gatos, pássaros e outros domésticos abandonados sendo vítimas de atropelamentos e demais crimes, um tipo de animal vem chamando a atenção especificamente. São os cavalos. Desde fevereiro deste ano, 9 cavalos e 4 jumentos foram assassinados em Sergipe, com requintes de crueldade. A Elan tem acompanhado os casos e vem cobrando a punição aos assassinos. A presidente Nazaré informa como alguns dos crimes mais chocantes aconteceram. Foram 4 jumentos e 9 cavalos. Vou descrever cada um. 4 jumentos. Um em Graco Cardoso, arrastado. Na mesma estrada, um jovem matou um outro jumento de estocadas e pauladas. No Abaís, um grupo de 4 adolescentes que estão tocando terror por lá, trucidaram um outro jumento. E na cidade limítrofe aqui com Sergipe, ali próximo a Tobias Barreto, em Itapicuru, o camarada era o motorista de um carro escolar. Ele estava dirigindo com os alunos, ele ia passando em frente ao sítio dele e viu um jumento comendo umas mangas que caíram da mangueira e estavam no chão. E ele matou com a chave de roda, deu de ferro até matar o jumento, certo? Na frente dos alunos. Então ele estabeleceu fiança e todos esses processos foram encaminhados, foram instaurados inquérito, enfim. Bem, teve também a morte do cavalo lá em Ribeirópolis, lá na Cavalgada. Teve o caso de um mês atrás de uma égua lá na Terra Dura, que ela com seu filhote não queria acompanhar um menino, um adolescente, um garoto de bicicleta e ele matou de faca usada. Teve esse caso de segunda-feira, da mesma semana, segunda-feira no Mercado Municipal de Aracaju e ontem em Lagarto. Bem, todos assassinados, porque isso aí não foi maltrato, isso é assassinato. Tá? Porque há uma diferença dizer que maltratou um animal e ter assassinado o animal, trucidado o animal. Então, tudo perante a lei de maus tratos é maltrato, mas nesse caso precisa começar a separar as coisas. Só que não é maltrato, isso é assassinato, tá? E tem outros animais, olha que nós só estamos citando aqui cavalos e jumentos, animais que as pessoas exploram, não são animais que tem porque é bonitinho, porque é um pet. É animal para viver às custas daquele animal, vive às custas do suor do animal, do sangue do animal, e no entanto faz isso com ele, tá certo? Então é disso que se está falando. Bem, em suma, em todos estes casos, a justiça tem acompanhado. Como a justiça é lenta, está passando uma falsa ideia de impunidade. Só que o julgamento de Graco Cardoso foi adiado, porque o advogado alegou que tinha 2 audiências para o mesmo horário, mas o juiz foi contundente. Ele designou uma defensora pública, marcou a nova data, que vai ser no dia 4 de setembro, e foi dito o seguinte: ele vai ser julgado estando presente ou não. Existe um abaixo-assinado de quase 50 mil assinaturas do mundo inteiro, porque aquele caso foi conhecimento. Sergipe, que eu saiba, tem muito mais gente decente do que gente errada. Mas, no entanto, Graco Cardoso fez sucesso mundial por causa daquele caso, por causa de um crime. Então, tem cerca de quase 50 mil assinaturas de Grécia, Japão, China, Canadá, qualquer parte do mundo, pedindo punição severa para aquele caso. E o abaixo-assinado foi encaminhado ao Ministério Público. Então, isso não é uma brincadeira. As pessoas não pensem que ficarão impunes. Apesar das leis que protegem animais serem muito atrasadas e brandas, elas existem e é preciso que sejam aplicadas, assim como informou a presidente da ONG Elan, Nazaré Moraes. Para tanto, o cidadão deve saber a quem recorrer ao verificar que algum animal está sendo vítima de maus tratos. Todo animal, a Lei 9.605 de 1998 é que rege a questão dos maus tratos. Mas no caso do cavalo abandonado na rua, tem mais uma lei.
tem a lei de contravenções penais. É uma contravenção penal federal você abandonar um animal na via pública, um cavalo. Animal de tração deixado em via pública para se alimentar ou para qualquer outro fim, porque normalmente o carroceiro explora o animal o tempo inteiro, com todos esses maltratos que eu já citei aqui, e quando ele fica inadequado para o trabalho, joga na rua para que ele morra e agonize e morra na rua. Hoje, se vocês procurarem a Polícia Ambiental, eu não sei porquê, mas a Polícia Ambiental tem de alguma maneira dito que não é responsabilidade dela, mas é. A Polícia Militar tenta driblar toda maneira para não atender a demanda, mas também é responsabilidade da Polícia Militar. É também da Polícia Civil. Nós temos um telefone que só funciona de 8 às 18, de segunda a sexta-feira, porque é uma delegacia de proteção ao meio ambiente, que é a DEPROCOMA. É o telefone 3198-1146. Vou repetir, 3198-1146. DEPROCOMA. O delegado titular é o delegado Paulo Ferreira, mas é uma única delegacia e, lamentavelmente, a área de atuação dela é só Aracaju. Nós estamos buscando que ela atenda pelo menos a Grande Aracaju. A delegacia, horário comercial. Fora isso, é polícia ambiental, sim. Flagrante é responsabilidade da polícia ambiental, sim. É polícia militar, sim. É 190, sim. E é responsabilidade de qualquer policial, não interessa. Delito de trânsito é SMTT, sim. Cavalo abandonado por carroceiro maltratado é responsabilidade de SMTT, sim. A Elan ainda não possui sede própria. Este é um dos sonhos de Nazaré Moraes, que, por enquanto, cria os diversos animais abandonados recolhidos pela ONG em sua própria residência. Portanto, a Elan está preparando uma campanha para a fundação de uma sede que possa dar mais conforto aos animais. Para ajudar a ONG, doando dinheiro para a compra do terreno, construção da obra ou apenas na compra dos alimentos, medicamentos e utensílios que são gastos diariamente no trato com os animais, você deve fazer um depósito em nome da Elan, Educação e Legislação Animal, na conta poupança número 03 129 603 dígito 1, na agência 014 do Banco Banese. E essa foi mais uma participação do inclusãosocial.com, portal de notícias do terceiro setor em Sergipe. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira com mais um quadro. E você pode interagir conosco, inclusive sugerindo assuntos interessantes relacionados ao terceiro setor. É só enviar um e-mail para o falecom@inclusãosocial.com ou telefonar para o 79 9128 8277 9128 8277. Renato Nogueira para a Rádio Liberdade AM. Inclusão social. Eu também faço parte.